Bom dia, nono ano! Hoje falaremos sobre o New Deal, uma política econômica que foi implantada nos Estados Unidos com a tentativa de recuperar a economia que estava em frangalhos na crise de 1929. Então, a crise de 1929 colocou em xeque a viabilidade das medidas econômicas liberais que apontava o mercado capitalista como instrumento ideal para se alcançar o equilíbrio econômico e social sem a intervenção maciça do Estado. A resposta à crise foi encontrada nos Estados Unidos e depois nos demais países do capitalismo ocidental, na ampliação da intervenção do Estado com o planejamento econômico. Nos Estados Unidos, essas medidas foram implantadas no governo do presidente democrata Franklin Delano Roosevelt, que governou de 1933 até 1945, e receberam o nome de New Deal, ou Novo Acordo, certo? Então, essa elaboração de medidas que aconteceu no governo de Franklin Delano Roosevelt ficou conhecida como New Deal, que também significa Novo Acordo, certo? Então, o New Deal, ele foi influenciado pela teoria econômica de John Maynard Keynes, aquele que criou o keynesianismo, né? Um economista britânico que apontava a necessidade da mediação do Estado para garantir o bem-estar da população, ação que o liberalismo seria incapaz de realizar. A estratégia de planejamento econômico estatal aproximava o New Deal dos planos quinquenais adotados lá na União Soviética, que intensificaram a industrialização soviética em um período de profunda crise econômica do capitalismo ocidental. Para enfrentar a crise econômica e social, Roosevelt, nos Estados Unidos, utilizou os trabalhos de um grupo de renomados economistas inspirados em Keynes para elaborar o New Deal, cujo principal objetivo era criar condições para a diminuição do desemprego através da articulação de investimentos estatais e privados. Quais foram as principais medidas adotadas no New Deal? Primeiro, desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. Segundo, empréstimos aos bancos para evitar falências no sistema financeiro. Terceiro, criação do sistema de regularidade social, na verdade, Seguridade Social, com destaque para o seguro-desemprego e também para a Lei de Seguridade de 1935. Direito de organização sindical, né? Estímulo à produção agrícola, construção de uma quantidade de obras públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. Então, essas obras públicas, elas também estimulavam a questão do emprego, porque quanto mais se construía obras, mais necessitava de operários, trabalhadores, tudo isso assegurado pelo Estado. Então, essa contratação de trabalhadores, ela buscava uma situação de pleno emprego da população economicamente ativa. E as ações de seguridade social estimulariam o consumo da população, aquecendo a produção industrial, aquecendo a produção agrícola e também os serviços em todos os níveis. Além disso, a intermediação dos sindicatos nas negociações das reivindicações tentava evitar violentos conflitos, garantindo a ordem social. Essa perspectiva de atuação econômica via o capitalismo como um modo de produção integrado, no qual o aumento do consumo, principalmente dos trabalhadores, estimularia um desenvolvimento em cadeia de todos os setores econômicos. Então, vocês têm que entender que o New Deal, ou Novo Acordo, né,
ele visava essa volta, né, do emprego nos Estados Unidos, a volta da produtividade, só que não totalmente voltado para o liberalismo econômico, porque o que havia acontecido antes era justamente a quebra do sistema, que se movia por meio do liberalismo, ou seja, a total liberdade de produção, a total liberdade econômica sem intervenção estatal. Isso foi comprovado que não deu certo, que não funcionou, que o Estado tem que intervir na economia, o Estado tem que participar ativamente, né, das questões econômicas, tem que intervir também nas indústrias, tem que garantir emprego para a população. Então, a crise de 1929 vai ser solucionada aos poucos e no governo de Roosevelt é o pontapé inicial para a solução desta crise, que teve um efeito em cadeia, teve um efeito dominó. Ela começa nos Estados Unidos e ela se propaga pelo mundo inteiro. Então, a aula de hoje, New Deal e a solução da crise de 1929. Tchau, gente!